Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos mergulhar em uma reflexão profunda sobre 7 pecados que muitas vezes, sem percebermos, cometem-os e que desagradam profundamente a Deus. Esta mensagem é um chamado ao arrependimento e à transformação pela graça divina. A mentira. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. A mentira é um pecado que corrói a base de nossa fé e de nossos relacionamentos. Muitas vezes, justificamos pequenas mentiras como inofensivas, mas cada inverdade nos afasta um pouco mais de Deus, que é a própria verdade. Lembrem-se da história de Ananias e Safira em Atos 5. Este casal mentiu, não apenas para os apóstolos, mas para o próprio Espírito Santo, resultando em consequências terríveis. Isso nos mostra o quanto Deus leva a sério a honestidade. Como podemos combater a mentira em nossas vidas? Pratique a autorreflexão diária, examinando suas palavras e ações. Peça a Deus que fortaleça seu caráter e integridade. Valorize a verdade, mesmo quando ela é difícil ou inconveniente. O egoísmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. O egoísmo é um pecado sutil, que muitas vezes disfarçamos de autocuidado ou prioridades pessoais. No entanto, ele vai diretamente contra o segundo maior mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos deu o exemplo máximo de altruísmo ao se entregar na cruz por nós. Ele nos chama a seguir seus passos, negando a nós mesmos e servindo aos outros. Como podemos combater o egoísmo? Pratique atos diários de gentileza e serviço aos outros. Cultive a gratidão pelo que você tem, em vez de sempre querer mais. Ore pedindo a Deus que aumente sua compaixão pelos outros. A inveja. O amor não inveja. 1 Coríntios 13:4. A inveja é um veneno que corrói nossa alma por dentro. Ela nos faz olhar para as bênçãos dos outros com ressentimento, em vez de celebrá-las. Este pecado demonstra falta de confiança nos planos de Deus para nossas vidas e ingratidão pelo que já temos. Lembre-se da parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20. O proprietário foi generoso com todos, mas alguns ficaram ressentidos com a bondade dele para com os outros. Esta é a essência da inveja. Como podemos combater a inveja? Pratique a gratidão diária pelas bênçãos em sua vida. Celebre ativamente as conquistas e alegrias dos outros. Foque em seu próprio crescimento e propósito, confiando no timing de Deus. A rebeldia. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15:23. A rebeldia contra a vontade de Deus é um pecado sério que muitas vezes subestimamos. Quando nos rebelamos, estamos essencialmente dizendo que sabemos mais que Deus e que nossa vontade é superior à dele. Pense no rei Saul, que desobedeceu às instruções claras de Deus e perdeu seu reino como resultado. A obediência a Deus não é opcional para os cristãos. É uma expressão de nosso amor e confiança nele. Como podemos combater a rebeldia? Estude a palavra de Deus diariamente para conhecer sua vontade. Pratique a submissão em oração, entregando seus planos a Deus. Busque conselhos de cristãos maduros quando enfrentar decisões difíceis. O orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho é frequentemente chamado de raiz de todos os pecados. Ele nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus ou dos outros. O orgulho nos cega para nossas próprias falhas e nos impede de crescer espiritualmente. Lembre-se da queda de Lúcifer, que foi motivada pelo orgulho. Este pecado pode nos levar a uma queda igualmente dramática se não o combatermos ativamente. Como podemos combater o orgulho? Pratique a humildade, reconhecendo suas limitações e dependência de Deus. Aceite críticas construtivas com graça e disposição para aprender.
Sirva aos outros, especialmente em tarefas que você considera abaixo de você. A fofoca. O homem perverso provoca dissensão, e o fofoqueiro separa bons amigos. Provérbios 16:28. A fofoca pode parecer inofensiva, mas é um pecado destrutivo que causa danos imensuráveis nas comunidades cristãs. Ela destrói reputações, semeia discórdia e viola o mandamento de amar ao próximo. Tiago compara a língua a um pequeno leme que dirige um grande navio. Nossas palavras têm poder e devemos usá-las para edificar, não para destruir. Como podemos combater a fofoca? Pratique o hábito de falar bem dos outros, especialmente em sua ausência. Quando ouvir uma fofoca, não a repasse e, se possível, defenda a pessoa ausente. Ore por aqueles de quem você é tentado a falar mal. A ingratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. A ingratidão é um pecado que muitas vezes passa despercebido, mas que desagrada profundamente a Deus. Quando somos ingratos, estamos essencialmente dizendo que Deus não é bom ou que Ele nos deve algo. Lembre-se dos 10 leprosos que Jesus curou, mas apenas um voltou para agradecer. Não sejamos como os 9 que seguiram seu caminho, sem reconhecer a bondade de Deus. Como podemos combater a ingratidão? Mantenha um diário de gratidão, listando bênçãos diárias. Pratique o hábito de agradecer a Deus e às pessoas ao seu redor regularmente. Reflita sobre as dificuldades passadas e como Deus o guiou através delas. Irmãos e irmãs, estes pecados podem parecer comuns ou até mesmo insignificantes em nossa cultura atual, mas aos olhos de Deus, eles são sérios e prejudiciais à nossa caminhada espiritual. A boa notícia é que temos um Deus misericordioso, sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados e nos guie no caminho da santidade. Vamos orar. Pai Celestial, humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossas falhas e pecados. Perdoa-nos por termos desagradado a Ti através da mentira, do egoísmo, da inveja, da rebeldia, do orgulho, da fofoca e da ingratidão. Purifica nossos corações e renova nossas mentes. Ajuda-nos a viver de maneira que Te agrade, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações e palavras. Que possamos ser sal e luz neste mundo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Lembrem-se, queridos, o arrependimento é o primeiro passo, mas deve ser seguido por uma mudança real em nossas vidas. Busquem diariamente a presença de Deus, estudem Sua palavra e permitam que o Espírito Santo os transforme de glória em glória. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com quem precisa ouvir. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.